Olá, mulheres, sou a Janaína do Família Restaurar. Iniciaremos hoje o audiobook Louvor que Liberta, da Marilyn Carter, editora Betânia. Hoje inicia-se o capítulo 1. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Capítulo 1. Preso. Senti o frio do metal das algemas no braço esquerdo e ouvi uma voz à espera. Somos do FBI, você está preso. Eu estava sentado no banco de trás do carro, descansando com o braço de fora da janela. O carro era roubado, eu tinha desertado do exército. O fato de eu ser desertor não me inquietava muito, mas o de ser preso feriu meu orgulho. Sempre me considerara capaz de fazer tudo o que quisesse e escapar impune. Agora que teria de sofrer humilhação, de ir para uma cela da prisão, de entrar na fila para receber aquela horrível ração de alimentos da cadeia, de ter por cama o catre duro e ficar ali sem nada para fazer, a não ser olhar as paredes e indagar de mim mesmo como pude ser tão idiota para se meter numa enrascada daquelas. Eu tinha levado uma vida bem independente desde os 12 anos. Meu pai morreu nessa época, deixando minha mãe com 3 filhos para criar. Meus irmãos tinham 7 e um ano. Mamãe começou a lavar roupas para fora, já que a pequena pensão que recebia não dava para nos manter. Ela sempre falava que meu pai estava no céu e que Deus tomaria conta de nós. Mas, apesar disso, com toda a energia dos 12 anos, eu me rebelei contra esse Deus que nos tratava daquela forma. Após as aulas, eu entregava jornais. Até bem tarde da noite, estava determinado a ter sucesso na vida. Queria tirar o máximo proveito de tudo, e de algum modo percebi que acabaria conseguindo. Sentia-me no direito de agarrar tudo o que pudesse. Mamãe casou-se novamente e eu fui morar com os amigos de meu pai. Terminei o meu primeiro ciclo da escola e comecei o segundo, mas não parei de trabalhar. Trabalhava todos os dias após as aulas. Durante as férias de verão, o dia todo, trabalhei como acondicionador de alimentos, despachante, linotipistas e até como lenhador. Comecei o curso superior, mas o dinheiro não deu. Eu tive que parar para trabalhar. Dessa vez consegui serviço numa usina de aço. Meu trabalho era aparar e esmilhar aço. Não era muito agradável, mas ajudou-me a conservar a forma física. Estar em boas condições físicas significava estar capacitado para a corrida deste mundo ao qual eu não queria perder nada. Não estava em meus planos entrar para o exército. O que realmente desejava era ir para o mar, era engajar-me na marinha mercante, o que, na minha opinião, era o melhor modo de entrar em ação na Segunda Grande Guerra. Para ingressar na marinha, teria que conseguir reclassificação junto às Forças Armadas. Passando a classe 1A, eu havia conseguido um adiantamento no serviço militar para cursar a faculdade. Antes, porém, que pudesse chegar à marinha, vi-me recrutado pelo exército. Disseram-me que poderia apresentar-me como voluntário para a marinha de guerra. E eu aceitei. Um estranho incidente, porém, acabou me afastar dela. Fui reprovado no exame de vista porque li a linha errada. Assim, apesar de todos os esforços, eu, em contrário, acabei sendo enviado para o campo de treinamento do exército em Fort McClellan, no Alabama. Senti-me entediado. O treinamento era enfadonho e, querendo mais aventura, apresentei-me como voluntário para o curso de paraquedismo em Fort Benning, na Geórgia. Tendo um gênio rebelde, enfrentei muitos problemas de adaptação no relacionamento com os oficiais superiores. Assim sendo, logo fui notado por eles, apesar de esforçar-me para passar despercebido. Certa vez, durante
um período de exercícios físicos sobre uma camada de serragem, cuspi no chão sem parar. O sargento viu-me e correu para mim. Com um olhar carrancudo, peguei aquilo com a boca e carregue daqui, gritou. Pegue aquilo com a boca e carregue daqui, gritou. Deve estar brincando, pensei, mas pela expressão de seu rosto vermelho e furioso, percebi que não estava. Assim, humilhado, revoltado, mas procurando esconder meu ressentimento. Peguei a coisa e mais um tanto de serragem e carreguei dali. Porém, quando chegou a ocasião de saltar de um avião em voo, senti-me compensado por tudo. Aquilo é que era vida. Era o tipo de aventura que eu estivera procurando, sobrepondo-se ao ronco do motor do avião. Ouvimos a ordem. Preparar, levantar, alinhar-se, saltar. A força do ar, a princípio dá a impressão de que se é uma folha solta, no meio de um redemoinho. Depois, quando a corda do paraquedas se estica completamente, sente-se um puxão de romper de ossos. A impressão é de ter sido atingido por um caminhão de 10 toneladas. Assim que retoma a consciência das coisas, a pessoa se acha num maravilhoso mundo silencioso. Acima, como um todo, está o gigantesco arco de seda do paraquedas. Foi assim que me tornei paraquedista e conquistei a honra de usar aquelas brilhantes botas de salto. Entretanto, eu ainda queria mais aventuras e apresentei-me como voluntário para treinamento técnico em demolição. Queria entrar em ação na guerra e quanto mais perto da linha de fogo, melhor pensava. Após terminar esse treinamento, regressei a Fort Benning para esperar a ordem de seguir para a frente de combate. Nesse meio tempo, montei guarda, servi na cozinha e esperei mais um pouco. Paciência não era o meu forte. Pelo modo como as coisas iam, calculei que ia perder o bom da coisa e ficar lavando panelas até o fim da guerra. Eu não queria ficar ali à toa, só esperando. Por isso, juntamente com um amigo, resolvi abandonar tudo. Um dia, simplesmente saindo do alojamento, roubamos um carro e partimos. Para o caso de estarmos sendo procurados, abandonamos o carro e roubamos outros. E assim chegamos a Pittsburgh, na Pensilvânia. Ali nosso primeiro dinheiro acabou e resolvemos praticar um assalto. Saí levando uma arma e um amigo ficou no carro. Tínhamos decidido assaltar uma loja que parecia ser fácil. Eu planejava arrebentar os cabos telefônicos para que não pudesse chamar a polícia, mas embora empregasse toda a minha força, os cabos não cediam. Sentia-me frustrado. O revólver estava no bolso, a caixa registradora estava ali, cheia de dinheiro, mas a linha que os ligaria à polícia ainda estava intacta. Eu não queria arranjar mais problemas. Voltei ao carro e contei tudo aos meus colegas. Estávamos assentados no banco de trás do carro, comendo massa verde, quando logo o braço da lei nos alcançou. Não sabíamos então, mas um alarme a nosso respeito havia sido dado para 6 estados e o FBI estava em nosso encalço. Nossa busca de aventuras tinha terminado em fracasso. Fui enviado à cadeia de Fort Benning, onde eu mesmo estivera de guardar pouco tempo antes. Onde eu tinha sido guarda pouco tempo antes. Fui sentenciado a 6 meses de detenção, mas imediatamente comecei uma campanha para ser enviado para o front. Meus colegas de prisão diziam: se você queria ir para a guerra, não devia ter fugido. Insisti em dizer que havia fugido porque ficara entediado de tanto esperar a ordem de ir para o exército. Finalmente, meus pedidos foram atendidos. Colocaram-me numa tropa que devia partir e, sob guarda, fui para Camp Kilmer, em Nova Jersey, onde me conservaram na cadeia enquanto aguardava o navio que me levaria à Europa. Afinal, já estava a caminho, ou quase. Um dia antes da partida do navio, fui chamado ao escritório do comandante, onde me informaram que eu não iria com o resto do grupo. O FBI quer que você seja enviado a Pittsburgh. Uma vez mais, senti o frio do aço das algemas e, sob a guarda-arma, voltei a Pittsburgh.
onde um juiz de aspecto austero leu as acusações contra mim e depois perguntou: culpado ou inocente, o que você diz? Minha mãe se encontrava ali, e ao ver seus olhos cheios de lágrimas, senti uma ponta de remorso. Não que eu estivesse arrependido do que eu fizera, mas eu queria sair dali e começar a viver o mais depressa possível. Culpado, Senhor. Eu tinha sido preso em flagrante. Eu prometi a mim mesmo que aquela seria a última vez. Eu iria aprender alguma artimanha e agiria com cautela dali por diante. O promotor expôs cuidadosamente meus atos passados e o juiz perguntou aos oficiais o que eles recomendavam. Recomendamos clemência, meritíssimo. O que você quer, soldado? O juiz indagou. Quero voltar ao exército e ir para a guerra. Foi tudo que eu pude dizer. Condeno a 5 anos de reclusão na penitenciária federal. Aquelas palavras como uma paulada na minha cabeça. Eu tinha 19 anos e estaria com 24 quando saísse da cadeia. Vi minha vida como se eu escoando perdida em minhas mãos. Sua sentença fica temporariamente suspensa e você voltou para o exército. Salvo! Em menos de 1 hora estava solto, mas antes o promotor me passou um sermão e explicou: se eu deixasse o exército antes de 5 anos, teria que me apresentar em o seu escritório. Livre! Enfim, voltei a Fort Dix, onde recebi outra paulada. A examinarem meus documentos e me mandarem de volta à cela do quartel para cumprir minha pena de 6 meses por deserção, às alturas eu queria ir para a guerra ou seria capaz de explodir. Só pensava numa coisa. Novamente comecei a batalhar para ser enviado para o exterior. Amolei tanto o comando que finalmente, depois de cumprir 4 meses de minha pena, fui solto. Pouco depois estava caminhando, indo para a Europa, atravessando o Atlântico a bordo de um Mauretânia. No portão do navio, 6 camadas de beliches se sobrepunham, e eu tive a sorte de pegar um beliche superior. Desse modo, não recebia o chuveiro de vômitos que os de baixo frequentemente recebiam. Não que eu me importasse muito com aquilo. Estava encantado por estar a caminho e não perdi tempo. Estava disposto a tirar o máximo da guerra, tanto em diversão quanto em lucro material. Tinha adquirido durante o período da prisão uma certa habilidade com o trabalho e agora aquilo vinha bem a calhar. Durante a travessia, todas as horas do dia e da noite eram gastos nessa ocupação, altamente rendosa. Consegui acumular uma boa quantia e durante aquele dia a única coisa que me fez lembrar das circunstâncias em que nós nos achávamos foi um breve encontro com o submarino inimigo, que tentou nos torpedear, mas errou. Ao chegar à Inglaterra, embarcamos em trens que nos conduziam até a costa do Mar da Mancha. Ali tomamos botes e penetramos as águas revoltas do canal. Chovia muito e ao nos aproximar do território francês, tive que pular na água que nos dava pela cintura e vadiar até a praia. Uma vez em terra, fizemos fila, todos ensopados para receber nossa ração de alimento. Dali corremos para o outro trem que nos levou em direção ao leste. Atravessamos a França sem paradas. Depois passamos para caminhões que nos levaram à Bélgica. Chegamos ali bem a tempo de participar da Batalha de Bulge com a 82ª Divisão do Paraquedista. Ai, desculpa, gente. No primeiro dia de combate, o oficial comandante viu meus documentos, notou minha classificação de especialista e demolição e mandou-me fazer pequenas bombas usando plásticos explosivos que estavam amontoados numa pilha, de mais ou menos 1 metro de altura. Sentei-me numa torre e comecei a trabalhar. Outro soldado juntou-se a mim, disse-me que já estava naquela unidade há muitos meses. Enquanto ele relatava sua experiência, olhei para o campo à nossa frente
e vi balanços inimigos explodindo e chegando cada vez mais perto do lugar onde nos achávamos. Com o canto do olho, eu observava o outro soldado indagando a mim, mesmo quando ele daria sinal para procurarmos cobertura. Ele já tinha muita experiência e eu era apenas um substituto, ainda bem novo ali, e não queria demonstrar covardia. As explosões chegavam mais perto, e o meu medo aumentava. Se um daqueles disparos acertasse perto de nós, o lugar onde estava a pilha de bombas certamente se transformaria num gigante cratera. O soldado permaneceu sentado, não dando a mínima importância à artilharia. Eu queria desesperadamente procurar um refúgio, mas não desejava mostrar sinais de medo. Por fim, a explosão estava para além de nós, não nos havia acertado. Dias depois descobri por que aquele soldado tinha ficado tão calmo. Estávamos caminhando por uma floresta que sabíamos estar muito minada. Eu estava examinando o caminho cuidadosamente, procurando indícios de minas, mas o outro não prestava a menor atenção onde pisava. Finalmente eu disse: "Por que você não está prestando atenção no seu caminho?" "Eu quero pisar numa mina", disse. "Estou farto dessa confusão toda, quero morrer." Daquele momento em diante, procurei conservar-me o mais distante dele possível. Já no fim da guerra, fui com o regime para Frankfurt, na Alemanha, para servir na Guerra do Gal. Gostaria de ter visto mais ações, mas participar do espólio da guerra não foi nada mal. Morávamos em apartamentos luxuosos que havia pertencido aos altos oficiais alemãos. Ainda estava à cata da aventura, e certa vez consegui quase mais do que queria. Tínhamos embarcado em aviões para um salto de paraquedas. Era um treino de rotina, mas tinham sido avisados que a atriz de cinema Marlene Dietrich estaria em terra apreciando o salto. Todos nós esperávamos cair perto de onde ela se encontraria. Logo que saltei do avião, comecei a olhar para baixo para ver se descobria a moça das pernas bonitas. De repente, percebi que havia algo errado. Ouvi gritos horríveis ao meu redor e acima da minha cabeça o ronco do avião. Centenas de paraquedistas estavam no ar. O motor de um dos aviões havia parado e esse mergulhava para o solo, passando bem no meio de nós. Alguns paraquedas foram cortados e os homens se precipitavam para o chão. Caiu um perto de onde se encontrava Marlene Dietrich. Meus paraquedas, porém, ficou intacto, e quando chegamos em terra vi muitos mortos ao redor e o avião que explodia entre chamas. Em Frankfurt tinha muitas horas de folga. No meu modo de ver, divertimento significava muita bebida. Às vezes eu bebia até ficar fora de mim, e depois os outros soldados me contavam as coisas que eu tinha feito. Certa vez, um bonde havia me deitado num piso e desafiara a todos a que ousava passar sobre mim. O soldado ria a valer e acharam um incidente divertidíssimo. Nunca me ocorreu que aquele comportamento prejudicava muito a boa imagem do exército americano. Descobri que o mercado negro era uma fonte de renda ainda melhor e mais segura que o jogo. Comprei maços de cigarro dos outros soldados a $10, enchi deles uma maleta e fui para a zona do mercado negro, onde os vendia a $100 cada. Aquele lugar frequentemente era palco de roubos, brigas e assassinatos, mas eu não me importava, conservava sempre uma das mãos dentro do bolso num revólver calibre 45 carregado e engatilhado. Em pouco tempo, tinha grande quantidade de notas de $10 no papel moeda especial usados pelos soldados. O problema era arranjar um modo de transferir aquele dinheiro para os Estados Unidos. Um controle rigoroso permitia a cada soldado enviar apenas a quantia referente ao seu salário. Durante várias noites fiquei acordada tentando descobrir um modo de ludibriar a fiscalização. Na agência do correio, vi os homens entregarem seu salário mensal para ser transformado em ordem de pagamento. Cada soldado tinha que apresentar um cartão.
no qual estava registrada a quantia exata por ele recebida. Depois vi um homem que estava com um grande número deles. Era do escritório de uma companhia e estava adquirindo as ordens para toda a companhia. De repente compreendi que tudo que eu precisava era uma boa quantidade daqueles cartões. Procurei o encarregado da unidade de finança, falei-lhe a ele, se dispôs a fornecer-me os cartões ao preço de $5 cada. Fechei o negócio. Tornei-me responsável por uma companhia, minha própria companhia. Com o dinheiro e os cartões, fui ao correio e consegui as ordens de pagamento sem encontrar nenhum obstáculo. Feito isso, descobri novos meios de ganhar papel moeda. Vinha saber que soldados vindos de Berlim davam $1.000 em papel moeda por $100 em ordem de pagamento. Alegremente eu lhe fazia esse favor, e depois só tinha que transformar os 900 em ordem de pagamento. Estava a caminho de me tornar muito rico. O exército decidiu mandar alguns soldados para a Universidade da Europa. Fiz o exame e fui classificado. Enviaram-me para a Universidade de Bristol, na Inglaterra. Os cursos que fiz eram muito menos importantes do que o fato de que estávamos rodeados de moça que falava inglês. Logo fiquei conhecendo uma loira bonita, chamada Sadie. Ela era muito alegre e extrovertida e eu me apaixonei por ela. Dentro de 2 meses me estávamos casados. E passando 30 dias juntos, felizes antes que eu fosse mandado de volta à Alemanha, Sadie ficou na Inglaterra com outros jovens esposos de guerra, esperando o dia de vir para os Estados Unidos. Cheguei ao meu país quase 6 meses antes de minha esposa e fiquei aguardando ansioso que ela viesse junto a mim. Recebi o esperado documento debaixo do exército. Livre, enfim, não tinha o mínimo desejo de me ver dentro de um quartel mais. Tinha muito dinheiro e a vida pela frente parecia-me promissora. Havia o problema de converter as ordens de pagamento que lotavam minha maleta em notas verdadeiras. Não poderia absolutamente ir ao correio de minha cidadezinha, na Pensilvânia, e derramar tudo no balcão. Finalmente encontrei a solução. Comecei a enviar as ordens a uma agência de correio em Nova York. Pouco depois o dinheiro começou a chegar. Meus atritos com a lei haviam me ensinado que a melhor coisa a fazer era entrar numa profissão em que aprendesse a circundar, com segurança, todos os possíveis problemas. Eu sempre quisera ser advogado, e assim comecei a dar os passos necessários para entrar na Escola de Direito de Pittsburgh. Obrigada. Amanhã nós começamos o 2º capítulo, Liberto.